primeira leitura que nos foi proclamada hoje no mundo inteiro, da liturgia da Igreja Católica no dia de hoje, é a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta carta ele escreveu já sabendo que estava decretada a sua pena de morte. Estava na prisão, preso, tinha apanhado um bocado numa solitária, sozinho, cheio de machucaduras pelo corpo, mas ainda encontra forças, a força no próprio Deus, e por acreditar em Deus, em Jesus Cristo, lá estava. Era um tempo de extrema perseguição aos cristãos, era proibidíssimo ser cristão. Quem professasse a fé em Jesus era preso e jogado às feras, aos leões, como divertimento dos romanos. E Paulo, por ser a liderança, ele era a referência, ele era o grande guru, digamos assim, é o pai espiritual da comunidade. Está lá preso, então, por ser esse cristão, por ser esse anunciador. Mas mesmo assim, ele poderia se revoltar, poderia ter caído no alcoolismo, teve a oportunidade de fugir em algumas vezes, mas não fez. Ele escreve com uma serenidade, mesmo machucado, mesmo num lugar insípido, mesmo tendo sido injustiçado, lá está na cadeia e ainda lembra de orar, e mais do que isso, de rezar e de enviar uma mensagem de ânimo aos cristãos que estão fora, através de um discípulo amado chamado Timóteo. E ele começa a mensagem de hoje, que é uma mensagem para todos os tempos, para todos os cristãos. E é muito oportuno para todos nós hoje, que vivemos tempos também de turbulência, seja na vida particular, seja na vida da sociedade. Ele diz assim: exorto-te, então é um convite a se levantar, eu te motivo a reavivar a chama do dom de Deus que um dia recebeste pela imposição de minhas mãos. Ele está falando do batismo que todos nós cristãos temos. Nós recebemos pelo batismo a chama do amor de Deus. O cristão ele deve desenvolver esta chama. Ele deve evoluir ao longo de sua vida de tal forma, espiritualmente falando, que ele vai entendendo que existe dentro dele uma chama, a chama do amor de Deus. Infelizmente, alguns cristãos, na medida que vão crescendo após o seu batismo, esquecem de evoluir espiritualmente e deixam esta chama se apagar. Aí as trevas tomam conta, às vezes, do pensamento, dos sentimentos, aí ficamos desorientados, não sabemos por onde andar. Então este convite do apóstolo Paulo, da palavra de Deus a todos nós hoje, é de fato bastante pertinente. Eu te exorto, e eu falo aqui, tomando as palavras de Paulo, em nome de Deus, sendo boca de Deus, eu te exorto, querido, você que veio à missa hoje, querida, eu te exorto a reavivar, ou seja, a reacender o teu batismo, a reacender a chama da tua fé. E ele continua, mas o que me impressiona, ele teria tudo para estar deprimido e revoltado e potencializando a sua dor, porque é isso que a maioria das pessoas hoje em dia fazem, né? Nós temos uma capacidade tremenda de potencializar a nossa dor. Eu acho que é algo inconsciente nosso, porque na medida que a gente parece que vai dizendo para todo mundo que tem uma dor, a nossa impressão é que nós vamos provocar no outro uma admiração. Nossa, como aquela pessoa é forte por estar passando por essa dor, por estar passando por esse problema. Cuidado, você pode provocar no outro um senso de pena, achar que você está fraco, achar que você está necessitado, que enfim. Então, não é mérito para ninguém passar por sofrimento. Então, cuide com quem você partilha. O apóstolo Paulo, ao escrever isso a Tiago, ele está partilhando um pouco da sua dor, tanto que ele pede: sofre comigo por causa do Evangelho. Partilhar a sua dor é um ato de inteligência, mas não com todo mundo, para que as pessoas sintam pena de você. Tem pessoas que potencializam. Recentemente fiz uma experiência, estava passando por um probleminha de nada, mas eu estava achando que era um problemão. Aí conversei com um grande amigo, que é um homem sábio, e ele falou: essa é bobagem, imagina. E ele me fez ver o problema de uma maneira tão simples. O problema continuou existindo. Ele não resolveu o meu problema, mas eu passei a encarar o problema de uma maneira diferente, porque eu partilhei com a pessoa correta. Então não fique dizendo para todo mundo que o mundo está caindo sobre sua cabeça, que você enfrenta algum problema, que você está passando por uma grande provação. Mas partilhe com uma ou duas pessoas no máximo, para que aquela pessoa sábia possa te ajudar a enxergar o problema de maneira diferente. Dor compartilhada, como eu sempre falo, muitas vezes é dor aliviada. O apóstolo Paulo continua esse diálogo conosco hoje. A Bíblia continua a bater no nosso coração. Ele fala assim, além de convidar a reacender a chama do amor de Deus, a reacender a sua fé,
reacender o seu ânimo, reacender a sua fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, tal como aquele homem que estava lá dentro da cela, acreditando que estava lá por amor a Jesus. Ele ainda diz: Deus não deu para vocês, Deus não deu para nós um espírito de timidez. Olha que bonito isso. Mas deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de sobriedade. Esse deve ser o espírito dos cristãos. O Espírito Santo que habita em nós é assim. É um espírito de fortaleza, é um espírito de amor e é um espírito de sobriedade. Só que muitos cristãos não entenderam isso ainda. E aí se deixam guiar pelo espírito humano, ou às vezes pelo espírito do capeta. O espírito humano, ou o espírito do capeta, é um espírito que nos convence que somos fracos, que não somos capazes de superar certos obstáculos que a vida nos dá. O espírito de fortaleza é aquela que nos leva a reclamar, a ficar revoltado. E o apóstolo Paulo, quando fala isso, ele, como eu já disse, ele teria todo o direito de estar revoltado. E naquela situação extrema que estava ali, com o corpo machucado, no frio, certamente faminto, injustiçado, ele poderia estar potencializando e gritando para o mundo inteiro: porque eu, não. Mas ele entendeu que, pelo fato de ser cristão, ele tem nele, na sua carne, na sua alma, um espírito de fortaleza, que é o Espírito Santo de Deus. Aí eu disse: nossa, que isso é muito bonito, é poético, padre, mas na prática é difícil. Difícil se você não cultivar esta consciência. Não há problema que eu não possa superar. Não há provação que eu não consiga superar. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, lá estava, é muito emblemático este Evangelho, estavam os discípulos na barca. A barca representa a tua casa, tua vida, tua família, tua profissão, ou seja, o nosso ser. A barca é o nosso ser. Nem sempre o mar está numa calmaria danada. Tem dia que o mar está bravio, tem dia que o mar está agitado, na verdade, tem dia que a tempestade vem, tem dia que o vendaval vem. E os discípulos, mesmo estando com Jesus dentro da barca, ainda não tinham entendido quem era Jesus. Por isso se desesperaram. E olha como potencializaram o problema. Estamos perecendo, Senhor, ou seja, estamos morrendo. Então nunca potencialize o teu problema. Nunca fique dizendo para Deus: Deus, meu Deus, eu tenho um grande problema. Diga para o problema, encare de frente o seu problema, com coragem, com determinação, o seu desafio, e diga: problema, eu tenho um grande Deus. Porque o Espírito que habita em mim é um Espírito de fortaleza. E Jesus acorda muito tranquilo, né? Estava dormindo com a tempestade danada. Esse é nosso Deus, né? Diante da tempestade, Ele mantém a sua serenidade. Nós, humanos, é que nos desesperamos diante da tempestade. Mas a mensagem de hoje também é esta: toda tempestade passa. Por maior que seja o seu desafio, passa. Olha para trás. Quantos desafios você já teve na vida? Quantas provações, quantos problemas passaram? Desde que, e é mais fácil não potencializar o problema, é mais fácil encarar o problema, quando nós cultivamos a presença de Jesus dentro do barco de nossa vida. E por mais que ele pareça estar dormindo, nosso Deus não dorme, na verdade. Ele diz: faça que está dormindo, para ver se de fato a gente reage, para ver se a gente acorda, porque tem provação que serve para dar um sacudão na gente, para a gente acordar. Quantas pessoas aprendem na hora da provação? Quantas pessoas mudam seu jeito de pensar e até a sua personalidade? Quantas pessoas param de errar quando vê uma dificuldade? A dor é tão forte que a pessoa sai da dor mudada. A dor tem um poder de lapidação. Então, muitas vezes, a permissão de Deus acontece para que a gente possa acordar e dizer: nossa, eu preciso mudar. Preciso deixar de ser alguém reclamão, preciso deixar de ser alguém desanimado, eu preciso deixar de ser alguém egoísta, talvez materialista, e seja lá quantas outras coisas que, quem sabe, nós precisamos superar. Então, às vezes é necessário perder para ganhar, às vezes é necessário sofrer para aprender a amar. Deixai o dom de Deus ser aceso dentro de vós. Eu penso que a missa de quarta-feira aqui, ela tem exatamente este objetivo. Ela é uma escola da coragem. Mas é uma escola que ensina, não dá só a coragem para a gente, mas ela ensina, mostra o caminho para que com a coragem nós consigamos superar os desafios da vida, transformar as dificuldades em alavancas para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, para a nossa realização. O Espírito que habita em nós é um Espírito de fortaleza. Então, se você está por demais enfraquecido, é porque deixou o Espírito Santo se apagar no seu coração. Se você está se arrastando, qual é o segredo? O apóstolo Paulo disse:
Partilhe com alguém o seu sofrimento, como ele mesmo fez. Olha, eu estou aqui nesse sofrimento com uma pessoa, duas no máximo. Mas uma pessoa que tenha o Espírito Santo vivo dentro dela, a presença de Deus, para que a pessoa possa te animar, minimizar o teu problema, não ridicularizar, mas minimizar, assim, não, meu irmão, você não está sozinho, para que aquela pessoa possa lembrar que habita dentro de você o nosso Deus, o teu Deus habita no teu coração e é o Deus da fortaleza. E o segundo ponto, ele diz, olha, o dom que existe dentro de você é um dom do amor. O primeiro é o dom da fortaleza, e o Espírito dentro de nós é o dom do amor. Então, se você está tocado por a graça de Deus, se já reacendeu a chama, se já entendeu que Jesus está no barco da sua vida, consequentemente você sabe que vai superar toda e qualquer dificuldade pela força do amor. O amor tem um poder curativo. Então, se você ama, se você está dentro de uma dinâmica de vida, de amor, você vai superar, você vai vencer. Ah, claro, se você deixou o amor também se apagar, se está sendo movido por ódio, por vingança, por inveja, tudo aquilo que é contrário ao amor, é claro que você não vai superar. Você vai se afundar cada vez mais. Paulo, se ficasse reclamando e com raiva dos romanos, com aquela mágoa toda no coração, com relação àquilo que fizeram com ele, ele iria potencializar o problema, ele ia ter um problema em cima do outro, ele não iria conseguir suportar aquelas dores todas que suportou. Quem viu o filme, Paulo Apóstolo, de fato o filme consegue retratar bastante do que era a realidade mesmo da época, a realidade que Paulo viveu. Vocês viram que ele respondiam, e está escrito na Bíblia, ele respondia com amor aos seus agressores. Os caras xingavam, e quem queria se revoltar contra os romanos, ele ia apaziguar e dizia, não, é por amor. O amor tem uma força curativa, é o amor que muda a vida das pessoas. O Espírito que habita em nós é o Espírito da fortaleza, é o Espírito do amor. E por último, é o Espírito da sobriedade. Cuida com a espiritualidade. A espiritualidade, ela te deixa cada vez mais normal. Tem pessoas que acham que ser cristão, praticante, fervoroso, é ser meio tolo, meio apilolado das ideias. E é um contra-testemunho para os outros, porque se torna um fanático, aquele beato muito chatinho, meio tolinho. Aí a pessoa diz, se é para ir para a igreja e ficar tolo do jeito que essa pessoa ficou, eu não vou não. Vou ficar meio tolo, ficar tendo visões o tempo inteiro, ficar achando que Deus está falando com ele o tempo inteiro e coisa. E assim, o Espírito de Deus dentro de nós nos deixa mais normais. A pessoa normal, tranquila, serena. Quanto mais você evolui no cristianismo, e se é um cristianismo inteligente, sadio, se é realmente um encontro com o Espírito de Deus, você vai se tornando uma pessoa melhor, um bom pai de família, um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, uma pessoa capaz de perdoar, uma pessoa que controla os seus impulsos, que não é raivosa, e assim por diante, vai evoluindo. Não é para ficar tolo, né? É um espírito de sobriedade. Se fosse o espírito que nos deixa bêbados, né? O bêbado não sabe o que faz, fica tolo, vai para um lado, vai para o outro, não. Deixou bem claro. E de fato, o próprio apóstolo Paulo, e estou terminando, ele é um testemunho disso. O espírito que habitava nele deixava ele tão tranquilo, que ele estava lá naquela cela, e muitas pessoas, no primeiro momento, achavam que era doido por estar suportando aquilo tudo, mas depois percebiam que tinha tanto equilíbrio nas palavras que ele falava, que de fato só podia ser a ação de Deus. Se as tuas palavras não são equilibradas, não vai revelar que são de Deus. Então cuide com isso. Ser cristão não é ser tolo. Ser cristão é ser uma pessoa sóbria, cada vez mais sóbria. Reaviva o dom de Deus que há em ti. O dom do amor, o dom da fortaleza, o dom da sobriedade. Viver com equilíbrio nesta terra. Que esta exortação de hoje toque o nosso coração. Nos deixe seres humanos melhor. Você que está passando por alguma dificuldade, partilhe esta dificuldade com Deus ou com alguém de confiança. Não precisa que todo mundo saiba. É terrível quando a gente pergunta para alguém como você está, mais ou menos. Estou levando. Terrível. Tem hora que a gente não aguenta mais. Né? Tudo bem, compadre, tudo bem. Eu assumo a minha cruz, tá? É próprio do meu ofício. Mas tem pessoas, qualquer pessoa, tem gente que nem chega mais perto, de tanta coisa ruim que o outro comunica, né? Então, quando perguntar, diga, estou muito bem, né? Estou do jeito que Deus quer. Aí a pessoa, poxa, então está muito bem. Se é do jeito que Deus quer, ela está no espetáculo, então, cuide disso. Eu sempre respondo, eu posso estar com 1000 problemas. A pessoa que eu mal conheço, tudo bem, padre? Melhor do que eu mereço. Ou melhor vir à festa. E de fato, assim tem que ser.
Agora, quando eu me recolho no meu quarto, eu digo para o meu Deus, Deus, eu estou passando essa dificuldade, eu partilho contigo. Mas eu olho para a dificuldade, eu tenho um grande Deus, eu apresento a dificuldade para Deus e vice-versa, aí a dificuldade já fica sem jeito. Né? É que nem quem tem em sua casa a sua devoção a Nossa Senhora, a sua devoção a Jesus, ao anjo da guarda, a pessoa fervorosa, não tem por que ter medo de entrar alguma contaminação na sua casa, porque quando o lapeta tentar entrar na tua casa, ele vai bater na porta. O lapeta é desgraçado, tá? Aí chega lá, aí quem é que abre a porta? Antes de você pensar em abrir a porta, lá foi o anjo da guarda. Aí, puxa, aí o capeta já fica todo desmoralizado. Aí tem hora que a Nossa Senhora, aí mesmo que ele sai correndo, porque ela pisa na cabeça da serpente. E aí quando ele dá de cara com Jesus, ele diz, perdi, morreu, perdi. Aí cai fora. Então é inteligentíssimo ter espiritualidade, mas uma espiritualidade pura. A espiritualidade que nos lembra constantemente, eu tenho força, a força de Deus habita em mim. A espiritualidade que nos lembra constantemente, eu tenho o amor de Deus está no meu coração, e nesse amor eu vou superar tudo. E por último, eu tenho o equilíbrio que Deus me dá. Esse equilíbrio me faz ser um ser humano cada vez mais normal, feliz, bem resolvido, mesmo que eu tenha um monte de coisa para resolver, mas não perca a minha paz, porque aí eu termino, agora fechei com chave de ouro. Eu pensei que eu não ia mais conseguir lembrar disso, mas eu lembrei agora, no final está ali a última palavra do apóstolo Paulo. Quem é que lembra? Ninguém vai lembrar, é evidente, mas eu vou lembrar agora. Ele diz assim, depois de escrever tudo isso, eu sei em quem confiei. Tem até a música, eu sei em quem confiei. Não tem essa música, eu inventei agora, porque agora é melodia. Mas é verdade. Eu sei, Oxalá significa queira Deus, você sabe disso, né? E termina com isso. Quando você estiver prontinho para ser empacotado, né? Prontinho para morrer. Quando você estiver, sei lá, infartado, ali no, né? Enfim, na fase final, que você possa dizer, eu sei em quem confiei. Você confiou em Jesus Cristo, por isso a certeza é que a vida não acaba com a morte. A vida não acaba diante de um problema, diante de uma tempestade, ela vai adiante com a graça do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.